Falou da introdução à ecologia de comunidades, falamos o que é uma comunidade, modelo holístico de explicação, modelo individualista. Nós falamos sobre as relações que esses indivíduos, essas populações, elas vão tramar entre si, e a gente acabou comentando que as duas mais fortes forças de interação, forças motrizes de uma comunidade, era a predação e a competição. Daí a gente trouxe mais critérios de classificação para o modelo da predação. Daí a gente introduziu o conceito da teoria da rainha vermelha, todas as coisas associadas a isso, inclusive a coevolução. E a gente também falou bastante no finalzinho da aula sobre o modelo de Lotka-Volterra, que era aquele modelo matemático de duas equações diferenciais que indicavam como populações de presas e de predadores poderiam oscilar ao longo do tempo, né? A gente já tinha visto isso em relação às populações, de fato, mas agora a gente viu como essa interação de predação pode regular presas e predadores dentro de um aspecto agora de comunidade. Tá? O ponto-chave desse início dessa aula de hoje é, na verdade, a gente perceber que existem outras relações ecológicas, que não é a predação, ela também, mas outras, de menor potencial motor dentro de uma comunidade, mas que ainda assim é muito importante para regular essas populações. Tá? Quando a gente fala dessas outras relações ecológicas, e aí vem um assunto de ecologia que já está quase na transição, essa ainda é comunidade, mas já está batendo na porta na transição de ecossistema, e que a gente pode criar 4 grupos, tá? Na verdade 2 grupos e 2 subgrupos, para poder categorizar funcionalmente as interações ecológicas. Então, o que a gente tem? Você já deve ter estudado, eu até falei para vocês que eu ia fornecer esse arquivo, já tinha fornecido esse arquivo, que a gente passaria mais rápido. A gente vai fazer só uma descrição rápida aqui. O que a gente tem de categorização, de categorias para as interações ecológicas dentro de um sistema de comunidade? Tá? Então, a gente tem as interações intraespecíficas e nós temos as interações interespecíficas. Qual vai ser a diferença? A principal diferença entre elas, que vocês já devem ter estudado também e já sabem essa parte. As interações intraespecíficas, o primeiro grupo que a gente vai trabalhar, são interações que ocorrem dentro da mesma população, ou seja, ocorrem interações entre indivíduos da mesma espécie. Ok? Se vocês não tiverem anotado isso, anotem agora. As interações intraespecíficas são interações que já aconteciam na ecologia de populações e são as interações dentro da mesma espécie. Por isso que ela já ocorria dentro da ecologia de populações, já que a população é um grupo de indivíduos da mesma espécie. Ok? Então, as interações intraespecíficas são interações dentro da mesma espécie. Ou seja, apenas indivíduos que compartilham a mesma espécie. Já no outro grupo, as interações interespecíficas ou interespecíficas são interações que ocorrem agora com a formação das comunidades. Ou seja, são interações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Ou seja, interações entre 2 ou mais populações diferentes. Ok? Então, quando eu tenho uma interação, quando eu vejo uma interação biológica, ecológica dos indivíduos que são da mesma espécie, daí eu posso dizer que é uma interação intraespecífica. Se for de espécies diferentes, é uma interação interespecífica. Só que aí agora que está a parte, talvez, mais prática dessa coisa toda, né? A mais funcional disso tudo. Dentro de cada um desses grupos, eu posso ter interações que beneficiam e interações que vão prejudicar, tá bom? Toda interação, aí vamos colocar o mínimo de possibilidades, que seriam 2 indivíduos, tá? Toda interação que tiver pelo menos um beneficiado e nenhum prejudicado, tá? Então vamos lá de novo. Interação que tiver um beneficiado e nenhum prejudicado, a gente chama isso de relação harmônica. A gente costuma utilizar mais, menos e zero, ou seja, mais para quem é beneficiado, menos para quem é prejudicado
e 0 para quem na relação não tira proveito e nem é desvantajoso, tá? E a relação não é desvantajosa para ele. Então, uma relação harmônica, ela pode ser descrita como uma relação mais ou mais 0, tá bom? Ou seja, ou os dois estão beneficiando da relação, ou apenas um sem prejudicar, certo? Já a relação desarmônica só precisa que um dos indivíduos associados seja prejudicado para ela entrar nessa categoria, ok? Então, uma relação que tem pelo menos um menos, tá certo? Ela já vai ser uma relação desarmônica. Então, eu posso ter relações desarmônicas mais, menos, ou seja, relação que um se beneficia prejudicando o outro. Eu posso ter uma relação menos, menos, tá certo? Que a gente costuma não imaginar que exista, mas eu tenho relações ecológicas que os dois saem prejudicados nessa relação, nessa interação, ok? Então, só fazendo esse último resumo, a gente tem dois grupos grandes de interações. As que ocorrem na mesma espécie e as que ocorrem em espécies diferentes, chamadas de intra- e interespecíficas, respectivamente. Tá? Dentro desses dois grupos, pode aparecer relações em que eu tenha relações mais ou mais 0, sendo essas duas chamadas de relações harmônicas ou interações harmônicas. Vocês precisam entender essas categorias. Se eu tiver pelo menos um menos, tá? Ou seja, for menos menos ou mais menos, essas duas relações são relações desarmônicas, já que eu tenho um dos indivíduos ou até os dois prejudicando dessa relação. Ok? Seguindo. A gente vai ver vários tipos com exemplos a partir de agora, tá? Nos próximos 8 slides, 9 slides, a gente vai ver exemplos, mas o mais importante disso é que vocês, na prática, no dia a dia, na montagem de exemplos e na avaliação, consigam olhar casos que podem não aparecer aqui no slide e definir aquelas categorias, ou seja, classificar os tipos de relações ecológicas de acordo com o que vocês aprenderam da parte teórica. Então, vamos lá. A primeira interação ecológica é uma relação chamada de colônia. Tá? O que vai ser uma colônia? Uma colônia vai ser uma relação harmônica, ok? Intraespecífica. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu tenho uma interação de indivíduos da mesma espécie em que todos os indivíduos vão se beneficiar. Tá bem? Como exemplo, aí a gente está trazendo à esquerda o coral cérebro, uma colônia de corais, percebam que todos eles são iguais, tá certo? E vocês estão vendo, né, cada bolinha dessa aqui vai ser um coral, e vocês estão vendo o coral cérebro formado, e desse outro lado vocês estão vendo um indivíduo, um quinidário do grupo Physalia. Tá? Essa Physalia, a gente já teve aula dela na disciplina de zoologia no semestre passado. Tá? Essa Physalia é também uma colônia formada por vários indivíduos da mesma espécie. A gente já viu, né, daqueles grupos Anthozoa, etc, etc. Essa parte de classificação já basta para a ecologia, para a zoologia. Qual é a característica principal da colônia? Professor, você já disse que é harmônico e ser intraespecífico. Não só isso. A colônia ela tem uma característica que é os indivíduos que formam a colônia, eles não têm como viver separadamente um do outro, ou seja, eles têm uma união anatômica. Tá? Então, a principal característica das colônias, do ponto de vista de descrição, é que ela é uma relação ecológica harmônica, intraespecífica, em que os indivíduos associados não têm autonomia para viver sozinhos, tá certo? A única vida possível desses indivíduos é como colônia, tanto que eles não recebem, cada indivíduo desse, um nome separado. Todo grupo de colônia é que é considerado a espécie ali envolvida, tá certo? Então, quando a gente olha o coral cérebro e a Physalia, por exemplo, a caravela, a gente está vendo exemplos de uma relação ecológica harmônica intraespecífica do tipo colônia, ok? Vamos lá. A colônia do coral cérebro é uma colônia que em todos os indivíduos eles são iguais. Daí a gente chama de colônia isomórfica. Ok? E quando a gente olha para a Physalia, a gente consegue perceber todos aqueles indivíduos que a gente comentou em zoologia.
tá? O indivíduo que é coluna de quinidários, tá certo? O microfone desliga aqui de tempos em tempos, mas você pode deixar aqui, quando eu percebo que desliga, eu volto a ligar ele, vocês não perderam informação nenhuma. Então, tem vários indivíduos, tá, formando essa colônia, só que eles são diferentes morfologicamente. Daí eu falo que é uma colônia heteromórfica, tá bom? Então, nós temos colônias isomórficas, todos os indivíduos estiverem unidos e forem morfologicamente iguais. Quando eu tenho uma colônia de indivíduos que são diferentes, eu falo que é uma colônia heteromórfica. Independente uma da outra, relação harmônica intraespecífica. Ok? Bom, continua sendo uma relação harmônica, só que agora eu percebo que os indivíduos eles têm potencial de autonomia. Tá? São indivíduos que eles conseguem viver independente um do outro, embora o convívio facilite suas relações. Tá? Então, quando a gente olha para abelhas, formigas, que são chamadas de insetos sociais, o áudio está ruim, gente? Espera aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Sim? Estão me escutando agora? Vocês pegaram o final de colônia? Estão me escutando? Quando alguns estão me escutando bem e outros não, aí eu acho que já é uma questão de conexão. Vocês podem tentar sair e voltar, tá? A pessoal que não está escutando aí, Rafaela não. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui rapidinho. Agora vocês estão me escutando? Agora está melhor para todo mundo? Sim. Sim, agora é melhor para todo mundo. Pronto. Perfeito, então. Vocês viram eu terminando de falar sobre colônia? Não, então vou voltar rapidinho aqui, tá? O que a gente tem? Eu falei para vocês que colônia, elas podem ser divididas em colônias isomórficas, no caso do coral cérebro, quando todos os indivíduos são morfologicamente idênticos. E no caso da fisália aqui da caravela, a gente vê que os indivíduos que formam essa colônia, eles têm formatos e, consequentemente, funções também diferentes. Tá? Então, nesse caso, a gente fala que é uma colônia heteromórfica, ok? Uma colônia heteromórfica é uma colônia em que eu tenho indivíduos morfologicamente distintos um do outro. Normalmente, essa diferenciação morfológica coincide com também diferença de função dentro daquela colônia, uma divisão de trabalho, ok? Então, foi isso que eu falei para vocês sobre colônia, que é uma relação harmônica intraespecífica, perfeito? Quando eu chego em sociedade, a gente vê principalmente os insetos sociais. Tá? Qual é a grande diferença dessa com a primeira que a gente falou da colônia? No caso da sociedade, a gente vai ter também um agrupamento de indivíduos da mesma espécie, todos vão se beneficiar, então aí até agora tudo igual. A diferença que a gente tem da sociedade para a colônia é que agora na sociedade os indivíduos eles são separados um do outro, eles têm autonomia de movimentação, eles têm autonomia de alimentação, ok? Esses indivíduos, eles, embora normalmente não consigam, mas eles têm autonomia de viver livres dessa colônia, dessa sociedade, caso assim desejem, ou caso assim sejam rejeitados. Tá? Então, uma grande característica, e talvez a principal diferença
do ponto de vista avaliativo, de prova e também de identificação da natureza, de uma sociedade para uma colônia, é que na colônia os indivíduos eles nascem e se desenvolvem grudados um no outro. Eles não têm autonomia de se separar da colônia, uma vez que na sociedade os indivíduos trabalham junto pelo benefício mútuo, ok? Mas esses indivíduos eles têm autonomia de viver livres. Eles são individualizados, tá certo? Coisa que a gente não tem na colônia. Então, a principal diferença da sociedade para a colônia é que na sociedade os indivíduos, parece redundante, mas é a forma certa de se retratar, cada indivíduo ele é individualizado, tanto nas decisões como na autonomia de comportamento, ok? A partir do momento que a gente já falou de um, dois, vocês começam agora a fazer uma comparação de um com o outro, tá certo? Dessa forma fica mais fácil vocês estudarem, né, de construir uma tabelinha no caderno, em casa, para poder ir entendendo as diferenças e as semelhanças de uma relação com a outra. Bom, ainda dentro desse grande grupo de relações harmônicas, a gente vai ter agora um exemplo de uma relação muito parecida com a colônia, tá certo? Só que de indivíduos de espécies diferentes. Então, olha que interessante. Eu tenho uma espécie de colônia, eu tenho um tipo de colônia que ocorre com indivíduos de espécies diferentes, tá certo? Toda vez que eu tiver uma associação harmônica mais, tá certo? De indivíduos de espécies diferentes, a partir de agora eu tenho uma interação interespecífica. De qual tipo? Mutualismo. É o caso que a gente tem dos líquens, vocês estão vendo aqui embaixo, um mutualismo entre algas, cianobactérias e fungos, tá certo? E a gente tem várias espécies de protozoários que vivem no trato digestivo dos cupins, responsável por digerir a lignina. Então, gente, essa parte é muito importante. Por quê? Porque a maioria das questões que a gente envolve, tanto de avaliação quanto questões de outros lugares, envolve a gente identificar, por meio do instinto e do estudo, o que cada um desses indivíduos eles vão ganhar dentro de uma determinada associação. Quando a associação ela é intraespecífica, fica mais fácil, porque é fácil imaginar o que beneficia indivíduos da mesma espécie. Só que quando é uma relação harmônica de espécies diferentes, a gente sempre imagina de início que quando eu tenho duas espécies diferentes juntas, já vai ter competição. E nem sempre. Indivíduos encontram, muito por coevolução também, formas de viver junto sem necessariamente competir. De que modo isso vai acontecer? De modo que cada um desses indivíduos de espécies diferentes ganhem algo nessa transição, tá certo? Então, toda vez que vocês se depararem com um exemplo de mutualismo, que é o que a gente está falando aqui, é interessante vocês já pensarem, quando vê o exemplo, o que cada um desses indivíduos podem ganhar, tá certo? No caso do líquen, por exemplo, esse aqui que está mais embaixo, os fungos não fazem fotossíntese, não conseguem produzir seu próprio alimento. Então a alga chega nessa associação, tá, fornecendo a seiva bruta, né, a seiva elaborada para nutrir esses fungos tanto com umidade, pela matéria orgânica ali dos troncos e fornecer os sais minerais que essas algas precisam, além de abrigo, né, no ambiente terrestre, coisa que essas algas não iriam acontecer, não iriam conseguir. Então, todas as vezes que vocês tiverem na frente de vocês um exemplo de mutualismo, é bem importante que vocês tentem entender de alguma forma como esses dois, três indivíduos que estiverem associados, eles podem estar tendo benefício mútuo, tá? Eu não falei para vocês sobre essa questão mais, menos dos outros, mas até agora a gente só falou de relações que são positivas para ambos, tá? Então, tanto a colônia, como eu já mostrei para vocês, quanto a sociedade, eu também mostrei para vocês, e agora com o mutualismo, todas elas são relações harmônicas mais, ok? Ou seja, os dois elos dessa relação estão ganhando, né, estão se beneficiando dessa interação ecológica, ok? Vamos seguindo. Eu vi Lívia falando aí que está cortando, se tiver para todo mundo, vocês me falam, tá? Mas pode ser alguma questão de conexão, mas no instante igual.
Vamos lá, olha só. Próxima relação harmônica, protocooperação. Livros mais antigos vocês podem encontrar apenas como cooperação, tá certo? Os dois nomes valem para a mesma associação. A gente tem vários modelos de protocooperação, vários exemplos. O que é a protocooperação? A protocooperação ela é uma forma de interação interespecífica de indivíduos que estão fisicamente separados. Tá? Se vocês perceberam aqui, no mutualismo, os indivíduos estão unidos, assim como na colônia. Perfeito? Quando eu olho a protocooperação, os indivíduos eles estão separados, como na sociedade. Tá bem? Qual vai ser a diferença? É que esses últimos dois exemplos são exemplos de interações interespecíficas. E os dois primeiros são interações intraespecíficas. Tá certo? Então a gente pode fazer, finalizando esses primeiros 4, a gente pode fazer uma comparação que vai auxiliar vocês a estudarem muito. Tá bom? Qual é a comparação? Mutualismo está para colônia, assim como protocooperação está para a sociedade. Certo? Qual vai ser a diferença? É que os dois primeiros são relações da mesma espécie, ou seja, são interações intraespecíficas. No caso dessas últimas duas, mutualismo e protocooperação, a gente tem relação interespecífica, ou seja, vocês estão vendo aí pelas imagens, são associações entre bichos de espécie diferentes, ok? Até agora alguma dúvida? Vamos seguindo então. Olha só, começamos a chegar em relações ainda harmônicas, mas que vai ter um dos indivíduos neutros, tá certo? Ou seja, é uma relação ecológica em que o indivíduo ele vai se beneficiar e para o outro tanto faz. A gente não vai ter um benefício mútuo, mas também não vai ter um indivíduo sendo prejudicado, tá bem? Então vamos lá. Primeira relação harmônica que vai ser mais zero, ou seja, positivo para um, nulo para o outro, tá bom? A gente chama de inquilinismo toda forma de relação ecológica em que um indivíduo busca abrigo no outro. Isso é ser um inquilino, tá certo? A gente tem inquilino bem mais comum de ser observado em plantas, mas a gente tem também inquilinos animais, tá certo? E não é o caso do parasita, porque a gente sabe que o parasita prejudica o hospedeiro e nesse caso ele não pode prejudicar, senão não vai ser harmônico. Então, dentro de inquilinismo, a gente tem dois tipos. Quando acontece com vegetais, a gente chama de epifitismo, ou plantas epífitas. A gente escuta falar esse nome direto. Quando acontece com animais, a gente chama de epizoísmo. A gente tem raríssimos exemplos de inquilinismo em animal, ok? Então, quando eu tenho o benefício para um e para o outro não importa, a gente fala que essa é uma relação ainda harmônica e se for por abrigo, a gente tem uma espécie de interação chamada de inquilinismo. Tá? Então, vocês estão vendo aí o mais comum de ser observado, que são das plantas epífitas, as bromélias, as orquídeas, etc. E a gente tem raríssimos casos, a gente não teve, na época de zoologia, o estudo de equinodermata, mas senão a gente teria acesso a esse bicho, que é o pepino do mar. Tá? Existe uma espécie de peixe, tá? Fieraster, o nome desse peixe, o nome científico desse peixe, que ele busca abrigo no trato digestivo desse pepino do mar, tá certo? É ótimo para o peixe, que tem abrigo e tem alimentos entrando ali na boca do pepino do mar o tempo inteiro, tá certo? E não chega a prejudicar o pepino do mar, tá certo? Não tem nenhuma espécie de parasitismo, o pepino do mar não é beneficiado por isso, mas também não é prejudicado. Então, o que a gente tem é uma relação positiva para o Fieraster, o peixe, e uma relação, e para o lado do pepino do mar é zero, é nulo. A gente não vai ter, né, ele não vai ser prejudicado e nem vai ser beneficiado com essa associação. Assim como a árvore em que a epífita está subindo em cima, tá certo? Ela não vai ter nenhum tipo de prejuízo,
tá bom? Enquanto que essas plantas epífitas estão subindo, buscando luz, principalmente, ok? Então, toda vez que a gente tiver um inquilino vegetal, ele vai ser chamado de epífita. E toda vez que a gente tiver um inquilino animal, a gente vai falar que essa relação é um epizoísmo, zoo é animal. Alguma dúvida das relações harmônicas que a gente viu até então? Acho que não, né? Então, seguindo. Bom, o animal ou planta, a gente vai ver que pode acontecer isso aí, ela associa-se a um outro indivíduo, mas ao se beneficiar, prejudica o hospedeiro. Toda vez que a gente tiver uma estrutura desse tipo, a gente comentou no início da caracterização, essa relação ela deixa de ser harmônica, mesmo com um se beneficiando, e passa a ser desarmônica. Então, a primeira forma de interação desarmônica que a gente vai ter aqui, ela vai ser o parasitismo, ok? Muito visto em sanguessugas, nos helmintos e em alguns artrópodes, de forma geral, que são parasitas, como piolho, pulga, etc. Perfeito? Então, o que é uma relação ecológica parasita, ou um parasitismo? É toda vez que eu tenho uma associação, normalmente animais, em que eu tenho indivíduo se beneficiando, o parasita, e indivíduo se prejudicando, o hospedeiro. Ok? Só que o parasitismo, a gente sabe, vocês devem saber também, até pela área de estudo de vocês, elas não ocorrem só com animais. A gente tem plantas parasitas também. Tá? Então, a gente tem dentro do parasitismo vegetal subcategorias que seria importante de todos saber. Os parasitas vegetais, lembrando que isso aí não é uma espécie de inquilino, né, porque está prejudicando a planta hospedeira, todo parasitismo vegetal ele pode estar dentro de duas subcategorias. O parasita vegetal ele pode ser hemiparasita ou ele pode ser holoparasita. Perfeito? De novo, o parasitismo animal ele não tem subcategorias. Agora, o parasitismo vegetal é uma relação desarmônica que pode ser categorizada em dois tipos: o hemiparasita e o holoparasita. Perfeito? Ok. Qual a diferença? Vamos lá. Hemi e holo significa parcial ou total. Certo? N parcial, holo total. O que seria o hemiparasita no sentido de meio parasita ou parasita parcial? Seria aquela planta parasita que não precisa parasitar todos os tecidos vegetais. Como assim? Explicando melhor agora. O hemiparasita, como ele faz fotossíntese, tá certo? Ele produz seu próprio alimento, mas ele não tem acesso à seiva bruta, água e sais minerais, tá certo? Então, ele não precisa parasitar os dois tipos de vasos condutores vegetais. Ele só precisa parasitar um, que é o que ele não tem. Então, ele tem a capacidade de produzir sua seiva elaborada, mas ela não produz sua seiva bruta. Então, ela precisa sugar essa água e esses sais minerais da planta hospedeira. Tá? Então, a erva de passarinho que vocês estão vendo aqui embaixo, ela é uma espécie de hemiparasita. Tá? Ou seja, é um meio parasita. Ou seja, ele faz fotossíntese, ele produz a sua glicose junto com a sua seiva elaborada, mas ele não tem acesso à seiva bruta, ok? Daí ele precisa parasitar uma planta, e é normal a gente ver esses parasitas em cima, esses hemiparasitas em cima de plantas que já estão, né, em decadência há muito tempo, justamente porque está sendo sugada por essa erva de passarinho, tá? Vocês estão vendo aqui. Já tem uma outra, né, que está chamada de cipó-chumbo, que ele é um holoparasita. O que é um holoparasita? É um parasita completo. No caso, seria ainda mais danoso para o vegetal. Por quê? Ele não tem a capacidade de produzir sua seiva bruta e nem de produzir sua seiva elaborada. Olha aqui nessa imagem, dependendo da resolução, vê que ela é meio alaranjada, né? Um amarelo muito forte, porque essa planta elas não tem clorofila. Tá? Então, se ela não tem clorofila, ela não consegue sintetizar sua fotossíntese e daí ela precisa sugar tanto seiva bruta
como seiva elaborada para conseguir sobreviver. Então, o hemiparasita é esse parasita parcial e o holoparasita seria esse parasita completo. E a gente tem, não raros, mas alguns exemplos disso no mundo vegetal, como vocês estão vendo aí, a erva de passarinho como hemiparasita e o cipó-chumbo como holoparasita. Alguma dúvida? Parece que não até agora. Bom, vamos lá. Mais uma relação desarmônica, comensalismo. Professor, comensalismo é que tipo? Menos, menos, mais, menos? Como é que funciona? Olha só, essa é uma das raras relações ecológicas que a gente tem menos zero. Tá certo? Como é que seria essa relação de menos zero? Vamos lá, só voltando aqui, tá? O que é o comensalismo? O comensalismo é aquele tipo de relação em que eu tenho um indivíduo sendo prejudicado, tá certo? E outro neutro, tá? E outro neutro, tá certo? Tá? Mas o comensalismo, como vocês estão vendo aí, é uma relação harmônica, é uma relação ecológica e interespecífica harmônica, tá certo? Vocês podem corrigir aí onde está escrito desarmônico, foi um erro do arquivo, tá bom? Como eu estava falando para vocês, é um dos raros exemplos em animais de uma relação harmônica positivo para um e neutro para o outro, tá? Como é que isso vai acontecer? O que é o comensal ou animal comensal? O animal comensal é aquele que se alimenta de restos alimentares de um outro indivíduo, tá? Ou seja, o indivíduo que caçou, que predou, gastou sua energia ali, tá certo? Só que o animal que está comendo os restos está se beneficiando, mas óbvio que quem predou aquela caça já se alimentou, ou seja, ele não é prejudicado, tá? Então, todo indivíduo que se aproveita de restos alimentares, urubus, abutres, as hienas, tá? É um animal que está tendo um comportamento comensal. Tá? Então, o comensalismo vai ser uma relação ecológica interespecífica, tá certo? Vai ser uma relação, aí está a correção, tá? Você ia falar para Sérgio agora, o Lívia respondeu. Comensalismo é uma relação harmônica, está escrito aí desarmônico, tá? Foi um erro de digitação. Perfeito? Que tipo? Mais zero. Ou seja, é positivo para o comensal e é neutro para o animal que já está morto, não tem o que fazer. Ok? Professor, por que você colocou essa foto desse tubarão ali do lado com aquelas rêmoras? Olha só, eu tenho um tipo específico, tá? Preste bem atenção que não está escrito aqui. Eu tenho um tipo específico de comensalismo que não é por alimento, é por locomoção. Então a gente tem uma série de exemplos de peixes que acabam pegando carona em outros peixes maiores para poder economizar energia de nado, tá bom? Esse tipo de relação ecológica é positivo para a rêmora, no caso, que está pegando carona com esse animal maior, ela está evitando de gastar energia, tá certo? Só que não chega a atrapalhar o nado do tubarão, no caso da imagem. Esse tipo de comensalismo de transporte é chamado de forésia, tá? Esse tipo de comensalismo de transporte é chamado de forésia, quando o animal ele pega carona em outro, tá certo? Para poder economizar a sua natação e aproveitar até restos de alimentos que vão cair por aí. Então, quando o peixe pega carona para evitar o gasto de energia excessiva na locomoção, isso é um tipo de forésia. Quando ele, pegando carona, aproveita para se alimentar dos restos alimentares
do tubarão, por exemplo, de baleias, etc., aí já é um comensalismo clássico mesmo alimentar. Bom, chegamos na predação, que é o foco da última aula, né? As relações de interação consumidor-recurso, presa-predador. Óbvio que a relação de predação é uma relação desarmônica, uma vez que a presa morre, é negativo para ela, óbvio, e é positivo por causa do predador, que conseguiu alimento, e como a gente viu na última aula, alimento, direto ou indiretamente, ele acaba sendo associado ao aumento da taxa de natalidade naqueles indivíduos, além como o aumento da energia individual, tá bem? Então, a predação, ela vai ser sempre uma relação desarmônica, principalmente por conta do lado da presa, tá bom? Então, bem tranquilo essa aí. Como predação, a gente já falou na última aula, a gente já entende basicamente tudo dessa gestão de predador-presa. Só que existe uma predação também que ocorre dentro da mesma espécie, né? A gente tem vários casos de indivíduos, obviamente animais, né, que acabam predando o macho da espécie, como a viúva negra, ou as fêmeas, em relação a vários motivos. Toda vez que eu tenho predação dentro de indivíduo da mesma espécie, ou seja, uma predação intraespecífica, a gente chama isso de canibalismo, tá? Então, normalmente, essa destruição do parceiro reprodutivo, normalmente tem a ver com isso, né? Normalmente insetos também, tem a ver com a nutrição dessa fêmea que vai precisar de energia para poder fazer o gerenciamento dos óvulos. Então, o macho se sacrifica ali naquela relação de cópula para poder fornecer energia para essa fêmea. A gente tem também um controle genético, né? A ideia de que esses genes foram passados para as minhas crias e não vão ser passados para outros. Então, a gente tem, já institucionalizado nas espécies, diversas formas de canibalismo. O que é o canibalismo? É uma relação ecológica desarmônica, do ponto de vista que eu tenho, ela é uma variação da predação, né? Então, sendo uma variação da predação, eu tenho de caráter negativo dentro dessa relação, uma vez que envolve a morte de um dos indivíduos e, consequentemente, a redução populacional também. Gente, perceba que a gente está falando das relações ecológicas só de forma descritiva, mas existe uma série de outras questões a se abordar aqui, né? O porquê ecológico dessas estruturas, o efeito genético dessas reduções, o efeito populacional dessas interações, ok? Então, tudo isso que está acontecendo de forma evolutiva. O benefício ele tem que ser sempre maior que o prejuízo. Então, mesmo sendo relações desarmônicas, como a gente vai ver nesse instante na competição, o benefício para a população e para a comunidade é sempre positivo, ok? Lembra que a gente está falando de desarmônico ou harmônico em relação aos elos envolvidos na relação, ok? Mas o efeito ao longo do tempo e o efeito populacional disso é sempre positivo. A seleção natural não ia manter um comportamento que fosse danoso ao número de indivíduos dessa população no que se diz respeito à evolução e o crescimento populacional desses grupos, tá bem? Bom, como eu falei para vocês, a competição é um raríssimo exemplo, vocês podem até ir pesquisando a respeito disso aí, de uma interação desarmônica para ambos, tá? E a gente coloquei esse exemplo de competição num local estratégico do slide para a gente poder comentar isso que eu acabei de dizer, tá bom? Como é que existe uma relação que seja negativa para os dois? Bom, é porque quando a gente observa a relação dos envolvidos na competição, a gente vê danos dos dois lados. Os danos físicos das batalhas, né? Os danos de tempo investido, era um tempo que poderia estar sendo investido em reprodução, que está sendo investido em outras coisas como disputa de fêmea, disputa de território, disputa de recurso alimentar. Perfeito? Só que quando a gente olha, a gente tem que tentar entender por que isso se mantém ao longo do tempo, é que a competição é uma forma ali bruta, né, uma forma bruta de seleção de indivíduos mais aptos. E na natureza, onde não tem, né, modificações humanas diretamente associadas a esse mundo selvagem, né, não tem nenhuma interferência direta do ponto de vista dessa seleção, a gente pela competição, exclusivamente pela competição, que os melhores genes, os melhores comportamentos, os melhores padrões, eles são selecionados.
Tá? Então, a competição ela é uma relação desarmônica para ambos os envolvidos, porque eu tenho perdas dos dois lados. Tá? Mas do ponto de vista tanto de competição como das outras todas, né, a gente tem sempre, por ter sido mantido dessa forma pela natureza, um benefício dessas associações ao longo do tempo. Daí vocês estão percebendo que eu tenho possibilidades de competição também dos dois lados, no que diz respeito às relações intraespecíficas. Vocês estão vendo nessas duas imagens aqui, indivíduos do mesmo grupo, do mesmo bando, né, se enfrentando. E eu tenho competições também interespecíficas, como esse abutre e essa hiena, lutando, inclusive, por uma carcaça, provavelmente, o que mostra, além de competição, comensalismo aí da parte dos dois. Então é importante também, eu posso ter mais de uma relação ecológica acontecendo no mesmo momento, ok? Bom, o amensalismo não é nada mais, nada menos do que uma competição, tá certo? Só que competição de indivíduos sésseis. O que é um indivíduo césseo? A gente comentou isso em zoologia. O indivíduo césseo é aquele indivíduo que ele não tem potencial de locomoção. Ele é um indivíduo césseo. Ou seja, o coral, a anêmona, a hidra, os vegetais, os fungos, eles não têm como batalhar um com o outro a não ser pela química. Tá? Então, todo indivíduo que ele é césseo, ele tem uma constituição química muito forte para poder fazer esse controle de território, controle de crescimento de um outro indivíduo, batalha por recursos, tá certo? Então, a gente tem dois tipos, na verdade, dois sinônimos, para poder nos referirmos a essa batalha química que os indivíduos sésseis eles fazem, né? Principalmente os vegetais. Isso pode ser chamado de amensalismo ou alelopatia. Tá? Esse termo alelopatia é um termo até mais moderno, né? Digamos assim, tá bom? Então eu tenho muitas coisas acontecendo aqui. Vamos lá. Primeiro de tudo, aqui embaixo, eu tenho o caso clássico dos eucaliptos. Vocês devem saber, né? Em um ambiente onde eu tenho eucaliptos plantados, eu tenho substâncias produzidas pelas folhas que caem que vão impedir o crescimento de outros vegetais. Aqui, ó, a gente tem nesse meio mostrando a germinação de sementes de alface na água e as sementes de alface no extrato de eucalipto. Percebam, quando vocês aumentarem a imagem, depois vocês podem dar uma olhada, que eu tenho uma taxa muito reduzida de germinação de sementes quando eu tenho um extrato de eucalipto jogado junto com elas, coisa que na água eu não tive. Então eu tenho substâncias químicas que impedir outras sementes de germinarem ali perto. É uma forma de controle populacional. É uma competição acontecendo, mas como acontece do ponto de vista químico, principalmente de vegetais e fungos, eu chamo isso de alelopatia ou amensalismo. Mesma coisa eu tenho aqui, né? O penicílio, que é aquele fungo que produz a penicilina, controlando, olha ao redor dele, não está crescendo esse fregaço de bactéria estafilococcus. Tá? Então, eu tenho crescimento de bactéria na placa toda, na placa de Petri toda, menos ao redor de onde esse fungo penicílio está crescendo. Então, de novo, um controle de território por produção de substâncias químicas. Toda vez que eu tiver substâncias químicas sendo produzidas para controlar outras populações, isso é um caso de amensalismo, alelopatia. Principalmente, quem é que realiza isso? Principalmente os indivíduos que são sésseis, ou seja, já que eles não podem se locomover, tá? Eles vão produzindo substâncias químicas ali embaixo. Perfeito? Normalmente de raiz, mas eventualmente, como no caso dos eucaliptos, pelas folhas. Bom, só para a gente ter um resumo geral. Para que essas relações ecológicas surgiram e por que elas se mantiveram ao longo do tempo? Os principais motivos estão aí, né? Facilitação dos processos competitivos, ou seja, eu tenho várias formas de me relacionar com indivíduos da mesma espécie, de espécies diferentes, para melhorar esses processos de competição. Seja competição pelo mesmo recurso, ou seja, defesa por coisas que eu já tenho. Tá? Segundo, otimização do vigor adaptativo. O que é vigor adaptativo? Essa capacidade minha reprodutiva ao longo do tempo. Tá? Se eu estou melhor protegido, se eu tenho um território melhor protegido, eu também vou ter um vigor de adaptação melhor ao longo do tempo. Terceiro ponto, aumento dos laços de trocas mútuas. Toda vez que eu formo relações,
eu acabo obtendo dessa relação acesso a estruturas físicas, a recursos, a condições que eu não tinha se eu não teria se eu estivesse sozinho. Tá? E a melhor estruturação espacial tem a ver com aquele ponto que a gente comentou na aula de ecologia de populações sobre a distribuição espacial de alguns indivíduos. Né? Algumas espécies que poderiam ser endêmicas, elas acabam aumentando essa distribuição espacial por conta da descoberta de relações ecológicas que podem ser benéficas para ambos ali. Perfeito? Então, esses motivos, eles não são só motivos de causa, tá certo? Mas eles são motivos também da permanência natural dessas relações ecológicas ao longo do tempo. A gente faz uma pausa aqui bem rápida só para vocês entenderem isso. O que eu preciso até agora? Preciso que vocês saibam os tipos, tá? Preciso que vocês saibam das estruturas relacionadas. Preciso que vocês saibam também identificar um tipo de relação e caracterizar ela, independente de um exemplo que tiver na avaliação ou em qualquer lugar, sejam os exemplos que eu abordei aqui. Então, vocês precisam de uma habilidade de interpretação do que está acontecendo para poder a gente conseguir caracterizar se é uma relação do tipo mutualismo, se é do tipo colônia, se é um tipo de parasitismo que está acontecendo em uma estrutura descrita ali, tá bom? Gente, esse ponto agora é um ponto muito específico para a gente começar a entrar na questão de biodiversidade. Então, se tem alguma dúvida a respeito de relações ecológicas, eu preciso que vocês falem agora.